Alô, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Estamos acabando, né? Com esse confinamento, com esse isolamento. Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Que a santa paz de Deus esteja repousando sobre vocês, sobre a igreja de Deus nesse momento, que ela sempre foi protegida. E nós estamos sendo protegidos em nome de Jesus. Deus tem curado, tem salvado, tem mostrado que Ele está conosco. Só não podemos deixar de ser prudentes. Deus falou para nós, Jesus falou para nós. Sejais simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Queridos, Pai do Senhor Jesus, eu hoje vim trazer aqui para vocês uma reflexão muito importante. Porque todas as reflexões são importantes, mas essa ela vem falar exclusivamente de como será o novo viver após a pandemia. Aí nós respondemos com o tema continuando a viver o novo de Deus. Não é isso? Para isso eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de Jeremias 33, versículos 2 e 3, que diz assim: Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou, que a estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, segredos que você nunca soube, segredos que você saberá a respeito do que está por vir. Então, este versículo está nos dando um alento, dizendo que eu sou Deus, sou seu Senhor, Criador da terra, né? Criador de tudo, meu nome é Senhor. É só me perguntar, que eu lhe contarei coisas maravilhosas. E isso está falando de espiritualmente. Quando nós falamos com Deus, Ele nos revela e nos mostra as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse primordial momento que o Senhor está nos dando, de podermos, Senhor, ser revelado pelo Teu Espírito Santo através, Senhor, ó Pai, da Tua palavra, desse versículo que foi lido, e que nós queremos falar um pouquinho rápido, Senhor, também, porque as dificuldades via internet são demais, Senhor, para chegar até o outro lado. Abre nosso coração e nosso pensamento para entendermos, Senhor, e exercermos, em nome de Jesus, todas as coisas, Senhor, ó Pai, procedente ao Teu reino, depois dessa pandemia. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero dizer para vocês que o profeta Jeremias, né, mais conhecido como o profeta das lágrimas, também era conhecido como o profeta chorão. Ele foi um escolhido e preparado por Deus, especificamente para levar mensagens severas ao povo de Deus. Mesmo assim, seu coração, ou seja, o coração de Jeremias, era sensível e quebrantado. Suas profecias eram duramente faladas sobre o juízo, porque o Senhor o assim preparara. Muitas das vezes tem palavras que são duras que vêm do Senhor para nós e nós às vezes a rejeitamos. Então vamos falar um pouquinho rápido aqui, pois isso que aconteceu, né, de Jeremias ser o profeta da época, foi numa época em que o povo de Deus estava em Babilônia como cativos, né? O que é cativo? Um cativeiro, ou seja, num local preso, mas com liberdade, né? De falar aquilo que poderia falar, que é o que Jeremias falava. Então ele aconselhava o povo a falar muito, né, e ver o povo transformado. Só que este povo rejeitava e repudiava a palavra de Deus predita de Jeremias, porque eram palavras duras realmente. E nós, às vezes, recebemos também, e temos que nos aguentar, porque são palavras de Deus. Se estiver na Bíblia, vai lá e veja, Deus está falando contigo. Por ele não ver o povo sendo transformado, mesmo assim ele não deixou de ser duro para com o povo. A palavra de Deus é para falar, seja ela doa quem doer. A palavra de Deus tem que falar. E esse momento que nós estamos ainda de isolamento, temos muitas palavras que nós temos que falar, porque Deus não gosta do coitadinho. Deus quer que nós vençamos, nós tenhamos fé, porque tudo isso que está acontecendo são princípios das dores e nós sabemos disso e temos que enfrentar, porque daqui a pouco coisas piores virão.
Voltando aqui a Jeremias, foram aproximadamente 40 anos de ministério sem ganhar nenhuma alma. Você já imaginou? Um homem pregar o evangelho, aproximadamente 40 anos, falando da palavra de Deus, do arrependimento, e nenhuma alma se render? Olha, certo escritor disse uma vez: nunca foi imposto sobre um homem mortal fardo mais esmagador que esse que Jeremias levou. Em toda a história da raça humana judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, também sofrimento sem alívio, porque Jeremias era sincero. Deus mandava ele falava, ele não omitia. Ele foi até mesmo proibido pelo Senhor de casar e formar uma família. Você sabia disso? Já pensou? Deus chegar e dizer para você: não, você não casa, não vai ter filho, não vai ter uma família, você vai ser só. É eu e você só. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal na transformação que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Está lá em Jeremias 16:2, você dá uma olhada lá e você vai ver o Senhor proibindo-o de casar, ter uma família. Porque se ele tivesse uma família naquele local, sofreriam também a sua família. E você já imaginou, entre falar a palavra de Deus para o povo e cuidar da sua família? É um problema sério. Mas ele foi usado por Deus para falar tudo aquilo que Deus queria falar. Então ele foi especial. Ele teve uma vida ministerial diferenciada, prática e sofrida. Ele foi tão fiel às palavras que Deus ordenara falar, está lá em Jeremias 26:2, que diz assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que eu te mandei, que lhes dissesses. Não esqueça, Jeremias, nenhuma palavra. Por isso ele era severo, pois Deus o ordenara a falar com severidade, porque aquele povo tinha que ouvir muitas verdades. Vemos aí um povo recebendo a palavra dura do Senhor pelo profeta durante o cativeiro. E que não é diferente de vermos hoje também durante a pandemia. Às vezes, os líderes, os pastores, aqueles que são usados por Deus mesmo, são obrigados a falar em palavras duras para que as pessoas ouçam, porque são necessárias. Os cristãos estão pregando aos desobedientes no meio de um povo ímpio, porque está misturado lá fora, meus irmãos. Muitos não estão aguentando e estão saindo da presença do Senhor. Né? E esses ímpios manipuladores, conforme no período de Babilônia, também estão ocorrendo no período atual. Não é isso? Então, com todas essas advertências de Jeremias, chegamos ao momento da liberdade. Vamos imaginar que nós estivéssemos também cativos. E agora está chegando o momento da liberdade. Será que estamos prontos para enfrentar após o que o povo daquela época viveu? Será que nós estamos? É uma pergunta. Vemos no texto inicial a promessa de Deus pelo profeta Jeremias em restaurar seu povo com muitas bênçãos espirituais. Vamos viver o novo de Deus, irmãos. Não vamos pensar no velho, não. Assim diz o Senhor que fez a terra, que a formou, que estabeleceu. O Senhor é o seu nome. Pergunte-me, ele está dizendo assim, me pergunte, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que ainda está por vir. Eis que farei vir sobre esta cidade, isso Jeremias agora mudando a forma de profetizar, porque Deus havia moldado nesse momento. Eis que farei vir sobre esta cidade saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Não esquentem, porque Deus está prometendo.
E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio de todas as coisas. Então vamos viver o novo de Deus, que chegou, meu irmão. Ele chegou ou não? Chegou. Se prepara, Israel, para receber essa liberdade, para termos um novo comportamento após essa pandemia, porque isso serviu de lição para muitos de nós, até mesmo para pregarmos o Evangelho e para ouvir a palavra de Deus. Senhor, que esta palavra ela seja uma profecia na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, da Igreja de Deus, e principalmente a de Santa Cruz, onde congregamos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém.